Olá, boa tarde. Meu nome é professor Reinaldo e vamos iniciar uma breve revisão sobre a teoria de conjuntos. Conjunto, elemento e relação de pertinência. Conjunto é um conceito primitivo, ou seja, não se define. Podemos ter como exemplo de conjunto uma reunião de amigos, uma sala de aula, um time de futebol, uma reunião de números ou de letras, números e caracteres especiais. Ou ainda podemos ter como exemplo de conjunto uma afirmação. Por exemplo, eu tenho um conjunto A formado por um elemento X, tal que esse X seja o mês cujo nome começa pela letra M. Então eu tenho aqui o mês de março e o mês de maio como sendo elementos desse conjunto. Perfeito? Já a relação de pertinência, ela ocorre sempre de elemento para conjunto. Perfeito? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A formado pelas letras, pelas vogais A, E, I, O e U, e tenho, por exemplo, aqui o número 5. O número 5, ele não pertence a esse conjunto A. Da mesma maneira que a letra B também não pertence ao conjunto A. Em contrapartida, a letra I pertence ao conjunto A. Vamos colocar um apontador laser aqui. Tipos de conjuntos, subconjuntos e relação de inclusão. Conjunto unitário, como o próprio nome está dizendo, é todo conjunto formado por um único elemento. Por exemplo, eu tenho um conjunto A, tal que ele é formado pelo satélite natural da Lua. Então, quantos satélites naturais a Lua possui? A Terra possui, apenas um satélite. Então, o conjunto A, formado pelo elemento Lua, ele é unitário. Um outro exemplo é, eu tenho um conjunto B e um elemento X, onde esse elemento X é um número natural que, quando você fizer x menos 3, terá que dar 5. Então, esse conjunto B só existe um número que, colocado no lugar de x, menos 3 vai dar 5, que é quem? O 8. Conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele totalmente desprovido de elementos. E a gente indica o conjunto vazio como sendo esse elemento aqui ou então esse elemento aqui, essas entre chaves. Agora, cuidado! Se você colocar esse elemento dentro aqui, aí você já deixa de ter um conjunto vazio. Atentem para isso. Conjunto universo. Na resolução de questões que envolvem conjuntos, chamamos de conjunto universo ao conjunto a que pertencem todos os elementos com os quais estamos trabalhando. Como exemplo, nós temos aqui o seguinte, determinar o conjunto formado pelos números menores que 10. Então, S vai ser o conjunto que eu quero determinar. E o meu conjunto universo será formado pelos números naturais, que no caso vai ser de 0 até 9. Mas por que 9, professor? Porque eu quero que eles sejam o quê? Menores que 10. A relação de inclusão diz o seguinte: dizemos que um conjunto A está contido em B, se todos os elementos que pertencem a A também pertencem a B. Então eu tenho aqui, A contido em B, ou A subconjunto de B. Veja, o conjunto A está dentro do conjunto B, então ele está contido no conjunto B. Em contrapartida, o conjunto A não está contido em B, ou seja, A não é subconjunto de B. Veja, o conjunto B e o conjunto A, a maior parte deles está fora de B.
Dizemos que um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A é também elemento de B. Então, analiticamente eu tenho isso aqui, ó. A está contido em B, ou seja, A é subconjunto de B, se e somente se qualquer que seja o X, esse X tem que pertencer tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Vamos adiante. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se e somente se A for subconjunto de B e B for subconjunto de A. Indicamos essa igualdade por A igual a B. Então nós vamos ter aqui A é igual a B se somente se para qualquer que seja esse elemento X, ele tem que pertencer tanto a A e tem que pertencer também a B. Temos esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 3, 5 e 7. B, 7, 3 e 5. Portanto, A é igual a B. Eles possuem os mesmos elementos. Conjunto das partes de um conjunto. Denominamos conjunto das partes de um conjunto A o conjunto P de A, formado por todos os subconjuntos de A. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 3, 5 e 7. Esse conjunto A ele tem os seguintes subconjuntos: o conjunto vazio, o conjunto dos unitários, 3, 5 e 7, o conjunto com dois elementos, 3, 5, 3, 7, 5, 7, e o próprio conjunto A. Então, esse conjunto A, que é formado por três elementos, ele me apresenta um conjunto chamado conjunto das partes. Vai ter 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está, ó. Se A tem N elementos, então as partes de A tem 2 elevado a N. No caso aqui, ó, 2 a terceira é 8. Interseção de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, denomina-se interseção de A com B o conjunto formado pelos elementos que pertençam ao conjunto A e ao conjunto B, simultaneamente, é claro. Indicamos essa operação por A inter B. Então eu tenho aqui, ó, um conjunto A formado pelos elementos 8, 2, 6 e 4. E o conjunto B formado pelos elementos 2, 5, 4 e 7. Então, existem dois elementos que pertencem tanto a A quanto a B. E a interseção está aqui, ó, é formada pelos conjuntos 2 e 4. Caso particular. Se o B está dentro de A, ou seja, se B está contido em A, ou se B é subconjunto de A, então a interseção entre A e B é o próprio conjunto B. Temos aqui as propriedades das interseções, né? Então eu tenho aqui A interceptado com B é igual a B interceptado com A, você tem a comutatividade, tá? A interseção B interseção C é A interseção B com C, associatividade. A interceptado com A é o próprio A. O A com vazio é o vazio. Professor, por que é o vazio? Não esqueça que o conjunto vazio ele se faz presente em todos os outros conjuntos. Ele é um subconjunto de qualquer outro conjunto. A interceptado com a união, com o conjunto união, é o próprio A. Ou seja, esse conjunto união ele está fazendo o papel de elemento neutro. Tá? Vamos adiante. União de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, denomina-se união de A com B o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Note, é ou
que eu tenho A união B é formado por um elemento X pertencente a A ou X pertencente a B, tá? Necessariamente ele deve pertencer ou a A ou a B. Então aqui eu tenho A união B é a mesma coisa que B união A, comutatividade. A união B união C é A união BC, associativa. A união A é o próprio A. A união com vazio é o próprio A. A unido com o E é o próprio E, se A for subconjunto de E. Eu tenho esse caso aqui, ó. A é subconjunto de B. Logo, A unido com B, quem é? É o próprio B. Vamos. Conjunto diferença. Dados dois conjuntos A e B, denomina-se conjunto diferença de A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem ao conjunto B. Aqui então tem o A menos B, é um X, tal que esse X pertence a A, mas não pertence a B, ou seja, é o que tem em um, mas não tem no outro. Temos aqui, por exemplo, o conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, 2, 4, 6 e 8. Quem é A menos B? É aquele pessoal que aparece no conjunto A, mas que não aparece no conjunto B. Quem são eles? 1, 3 e 5. Aqui, de uma forma ilustrativa, nós temos o conjunto B, o conjunto A. Então, A menos B é o que tem no A, mas não tem no B. E o que tem no A que não tem no B? Essa galera em verde aqui todinho. E aqui, quando você tem aqui, olha, você tem o conjunto A e você tem o conjunto B. Eles não, o B não é subconjunto de A. Note bem, são separados, são dois conjuntos diferentes. Então, A menos B é o que tem no próprio A. Se fosse B menos A, seria B. Tá bom? Aí nós temos aqui as propriedades, que elas podem ser desenvolvidas e mostradas durante os exercícios, tá? Lembrando que isso é apenas uma revisão. Vamos adiante. Complementar de um conjunto em relação a outro. Dados dois conjuntos A e B, com B subconjunto de A, ou está contido em A, denomina-se complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B. Olha só. O complementar de B em relação a A é A menos B, com B contido em A. Temos aqui dois exemplos. Eu tenho o conjunto A, 3, 5, 7, 9, e o conjunto B, 5 e 7. Então eu quero determinar o complementar de B em relação a A. É o que tem em A, mas não tem em B. O que tem em A que não tem em B? É o 3 e o 9. Um outro exemplo. Eu tenho um conjunto A formado pelo elemento X, onde esse X é uma letra do nosso alfabeto. E tem um conjunto B, formado por um elemento X, onde esse X é uma consoante. Então, quando você faz complementar de B em relação a A, é A menos B, que vai dar quem? Somente as vogais. Perfeito? A, E, I, O, U. Mas por quê? Porque se você tirar o alfabeto todo é formado por vogal e consoante. O conjunto B só é consoante. O conjunto B não tem vogal. Então o que é a diferença? É o que tem num, mas não tem no outro. E o que tem no A? As vogais. Tem em B? Não. Complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo. Isso aqui é da seguinte maneira: se A é um subconjunto de um conjunto universo U, ou seja, se A está contido em U, vamos indicar o complemento de A em relação ao universo por A barra. Então nós temos aqui, ó, o complementar de A em relação ao universo é o A barra, tá? Não sei se ficaria bem melhor eu dizer A conjugado, é melhor dizer A barra.
Então nós temos aqui de forma ilustrativa, nós temos o conjunto A, o conjunto U, o universo, tá? Então o complementar de A em relação a U é o A barra. Perfeito? O A barra. U menos A. O que tem no U que não tem no A? A parte verde. Quem é a parte verde? A barra.